Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Hoje, sábado, 1º de outubro de 2016, estamos começando mais uma edição do programa Paiaiá na Conectados. São pontualmente 12 horas 2 minutos aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. E muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. Ou a você também, né, que está conectado através do nosso aplicativo, né? Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, né? Aproveite aí, baixe aí, que como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Então instale aí no seu Android ou iOS, né? Muito obrigado. 12 horas 2 minutos em São Paulo. Curta também a nossa página lá no Facebook, né? facebook.com/Paiaiá na Conectados. Temos aqui também um canal de ligação com você, que é o WhatsApp. Adicione os seus contatos aí, né? O DDD 11 94580 2334. Mande suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas e, por que não, seus elogios também, né? Hoje, esse programa traz o nome do Paiaiá, um povoado no semiárido baiano com a população estimada de 500, 600 habitantes aproximadamente. Aqui em São Paulo, temos um time de futebol também que traz o mesmo nome, Paiaiá Futebol Clube. E esse time, juntamente com a Biblioteca do Paiaiá, promove a todo ano um evento intitulado Natal Semeando Lembranças. E vamos para a segunda edição. O Natal nos aproxima do que há de mais genuíno, o vínculo com as pessoas a quem mais gostamos. Em Passos Largos andamos de mão dadas com os nossos valores. A estrada é as nossas lembranças que vai nos munindo de vontade, como uma árvore que um dia frutificará os melhores sentimentos compartilhados em famílias e saboreadores em ceia. Nesse Natal, o caminho que escolhemos refazer nos traz a nossa terra, o Paiaiá, na Bahia. Pensando nisso, o povoado do Paiaiá traz, através do seu time Paiaiá Futebol Clube, parceria com a Biblioteca do Paiaiá, time que atua aqui na Zona Sul de São Paulo no futebol de várzea, o projeto intitulado Natal Semeando Lembranças, que visa arrecadar brinquedos a serem enviados e entregues às crianças do povoado do Paiaiá no evento que acontecerá no dia 25/12 de 2016. Como participar? Os presentes são de valores aproximados a R$30 cada. Para quem estiver em São Paulo, terá que entrar em contato com a gente até no máximo dia 6/12 de 2016, para assim organizarmos a logística de viagem para o Paiaiá. Para quem está no Paiaiá, procura Francisco, Irenice ou Evani e integrantes da Biblioteca do Paiaiá. Como disse, a entrega será realizada no dia 25/12 de 2016 no povoado do Paiaiá. Dúvidas, sugestões, mande-nos um e-mail para semeandolembranças2@gmail.com ou um WhatsApp também para 11 99879 6191. Também tem a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/Paiaiá/semeandolembranças2. Isso é uma organização do Paiaiá Futebol Clube, Biblioteca do Paiaiá e apoio também do projeto Sementes do Riso de Salvador, Bahia. 12 horas 5 minutos. Hoje o programa Paiaiá traz aqui um convidado mais do que especial. Um ícone do cinema, um dos maiores produtores do cinema do país. Ele é graduado em Gestão de Comunicação Empresarial pela Universidade AMB Morumbi de São Paulo, pós-graduação em Divisão de Educação continuada da FGV, Academia de Cinema de São Paulo, formação executiva em Cinema e TV, produziu vários documentários, entre eles um sobre o rapper Sabotagem, do que vamos falar também, e o premiadíssimo filme sobre a obra do mito Raul Seixas, intitulado Raul, o Início, o Fim e o Meio.
Ele é Denis Feijão. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Tudo bem e você? Obrigado por aceitar o convite, por participar aqui com a gente. Imagina, é um prazer poder estar aqui e falar um pouco aí. Denis, olhando aqui a tua formação e a tua trajetória, como é que foi aí até você chegar como produtor de filmes, Denis? A estrada da vida, né? Fui atleta há muito tempo, fiz direito, cheguei a terminar a faculdade de direito, mas depois me formei em comunicação, trabalhei uns anos em agência de publicidade e caí de paraquedas no cinema uns 12 anos atrás. E de lá pra cá foi, né, subir degraus e trabalhar, né? Trabalhar pra hoje estar aí atuando firme aí como produtor, com a minha produtora. Enfim, uma longa estrada aí. E você foi jogador de basquete, Denis? Também. Joguei muitos anos. Meu pai é árbitro de basquete, apitou finais de Olimpíada. E a nossa criação sempre foi no meio do esporte. Fui seleção brasileira nas categorias de base. E foi o que me deu estudo, né? Através de bolsas de estudos nas faculdades, nos colégios que eu passei. E essa formação foi de esportista mesmo. Que coisa, hein? E assim, como é que te desperta assim a vontade de trabalhar com cinema, com filme, ser produtor? O que é que te impactua nisso? Eu sempre assisti filme, meus pais sempre levaram a gente para assistir filme. Minha mãe era coreógrafa, foi muito tempo coreógrafa do Silvio Santos, na época do show de Calouros. Enfim, fez algumas... foi coreógrafa do Dominó, do Banana Splits. Então, de certa forma, eu vi um pouco esse lado do entretenimento quando eu era criança também. Mas não tive essa formação artística, intelectual para fazer o que eu faço hoje. Isso foi fruto de, que a gente fala, horas de voo, né? Trabalhando, fazendo os filmes, desenvolvendo, captando recurso. Aproveitando as oportunidades? Exatamente, eu sou produtor executivo de formação, então trabalhei muito tempo com alguns cineastas, com alguns outros produtores também. Então foi um processo de conquista mesmo, né? Na raça. Qual foi o teu primeiro filme que você produziu? Eu trabalhei no Desmundo, do Alain Fresneau, como assistente de produção. Um filme de época com Caco Ciocler, Osmar Prado, um dos filmes épicos do cinema brasileiro, que pouca gente conhece. Filme incrível. Comecei aí com Alain Fresneau, com um cineasta francês radicado aqui no Brasil. Sim. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de trabalho no cinema e ali começou tudo. Ali fui picado, né? O brasileiro em geral, assim, eu acho que falta um pouco assistir produções nacionais. Houve um pouco assim, de pé atrás em relação a isso, quando você decide entrar de cabeça no cinema nacional, Denis? Assim? Eu acho que acho que as pessoas têm que ter mais acesso à cultura, né? Não só ao cinema, né? Eu acho que a cultura como educação, né? O cinema também como formador, né? Enfim, de capacitação profissional. Mas isso vem mudando já faz muito tempo, né? Não é à toa que é isso, uma nova geração de produtores, de diretores, né? Vem crescendo, né? E o público também vem cada vez mais acompanhando o cinema e prestigiando. Cabe a gente criar novos filmes, novas maneiras de estabelecer um contato, né? Formar esse público pro cinema nacional. E é isso que a gente faz, né? Através de filmes que falem alguma coisa, né? Mexam de alguma maneira com o público mesmo. Passam uma mensagem, né? Exatamente. Eu, pelo menos, busco isso como produtor, nas coisas que eu faço. E sei que tem muita gente que faz isso também. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre o tema principal, que é o filme sobre Raul Seixas. Inclusive, mande suas mensagens aí para o WhatsApp da Rádio Conectados, repetindo aqui para você anotar, que é o 11 945802334. Mande aí que o Denis aqui trouxe uns brindes especiais e a gente irá sorteá-lo para vocês aí que mandar suas mensagens, pergunta, sugestões, sei lá, curiosidade aqui. Tá chegando aqui uma mensagem aqui do meu amigo Alexandre Nunes, ele também que apresenta aqui o programa Simbora, né? Toda quarta-feira às 9 da manhã, e quarta-feira terá aqui a presença de Supla no Simbora do meu amigo Alexandre Nunes.
Ele diz aqui em outro programa: Silvio, eu gostaria de parabenizar ao Denis por produzir um filme que não deixou esquecer e nem desmistificou Raul, e sim retratou a vida e a sua obra. Curti a camiseta dele, ele tá te mandando um abraço aqui, ó. Legal, obrigado aí. E tem também aqui outra mensagem aqui do fala Silvio, bom dia, deixa um abraço aqui do povo lá da Melancia, que legal, quero parabenizar por mais um tema bacana, este que é o meu preferido porque sou apaixonado por cinema. Obrigado, Denilson aqui de Guarulhos. Denis, Raul, o início, o fim e o meio. Como surge a ideia de fazer um filme sobre Raul? Pô, eu tinha, enfim, tava nessa busca de me afirmar como produtor e precisava ter uma boa ideia para começar a trabalhar ela. Foi na mesma época, acho que tava lançando o filme do Cazuza e eu fui passar um Réveillon na casa do meu irmão, que mora em Recife, e sempre fomos apaixonados por rock. Enfim, foi ele que me mostrou também foi ele que me apresentou Raul, na realidade. E ali eu falei, cara, preciso ter uma grande ideia, acabou de ter o filme do Cazuza, mas, pô, tem outros caras tão interessantes. E aí nessa surgiu a ideia de fazer o Raul. Depois disso foi mais ou menos 1 ano e meio de trato com as herdeiras do Raul para poder comprar os direitos. Então foi uma ideia inusitada e aí, né, nesse processo eu descobri que muita gente já tinha tentado comprar os direitos da obra, do personagem, para fazer o filme, não tinham conseguido. Enfim, um spoiler muito difícil, complicado, e deu certo, enfim. Qual foi o mais difícil, assim, aquilo que você se pode citar assim como esse aqui foi o lado mais trabalhoso, mais difícil para a conclusão? Foi o trabalho de pesquisa, né? O trabalho de pesquisa num documentário, ele é fundamental e ele vai do princípio da ideia até o último corte do filme, né? Então foi o trabalho mais árduo e ao mesmo tempo mais gostoso, porque a gente fez uma imersão, a gente descobriu, sei lá, mais de 500 horas de material de arquivo do Raul, parte dela tá no filme, parte dela tá no DVD com os extras, enfim, uma série de imagens que ninguém conhecia, e até o último momento a gente descobriu imagens dele raras. Inéditas. O famoso baú do Raul. O famoso baú do Raul, de imagens que ainda nunca tinha sido reunido e autorizado. Enfim, muita coisa ficou de fora porque a gente não conseguiu autorizar por conta de custos e por conta de autorizações mesmo. Mas é o melhor trabalho. Eu adoro fazer pesquisa de imagens, é por isso que eu gosto de fazer documentário. Apesar de ser produtor, eu trabalho diretamente na pesquisa e na concepção disso com os parceiros criativos. No caso, junto com o Walter, no filme, que foi fundamental. Foi um cara que eu fui buscar para dirigir o filme. E é isso, né? É um trabalho de equipe, né? Um trabalho de uma família. Quanto tempo demorou até o início, até o filme chegar ao cinema? Até o fim, o início e meio. Né? Quanto tempo, Denis? Demorou 7 anos. 7 anos. 7 anos. Muito difícil, né? Fazer cinema, né? Como a gente falou. Captar recurso, levantar os patrocinadores, levantar todo esse aparato para se fazer um filme, as filmagens, o trabalho de pesquisa, montagem. Briga jurídica? Não, a gente nunca teve briga jurídica, felizmente. Acho que isso foi um dos pontos fortes do filme, né? E eu vejo também como meu trabalho como produtor. As herdeiras, elas nunca tinham se encontrado, são 3 herdeiras, uma brasileira e 2 americanas. Que então, você conseguiu, né? De certa forma, a gente conseguiu fazer uma aproximação entre elas. Isso foi, né, organizar esse espólio musical também de, sei lá, mais de 250 músicas espalhado por diversas editoras, fonogramas, enfim, né? Então, ao mesmo tempo, o desafio foi isso, e a família, né, se colocou muito bem parceira do filme, né, nesse sentido. Então foi ótimo. Dá para ter uma ideia aí de quantos entrevistados no documentário, Denis? A gente brinca que acho que foi o recorde dos documentários de entrevistas. A gente fez quase 100 entrevistas, 94. 100 entrevistas? 100 entrevistas,
Fora algumas coisas que que são entrevistas, mas que a gente não considera, são licenças poéticas que a gente fez, mas foi quase 100 entrevistas que a gente fez. Não entram todas elas no filme, que senão não dá, né? Enfim, né? Você fazer 5 horas de filme. A gente brinca que a gente poderia ter feito 3 filmes diferentes. Um filme só de fotografia, um filme só de entrevistas e um filme só de material de arquivo. Pode ser um novo projeto aí, né? Não, muito difícil fazer isso. Mas, enfim, é mais uma brincadeira de linguagem, da quantidade, né? Da riqueza que era, né? Que foi Raul Seixas, de tudo que o legado que ele deixou e que a gente conseguiu reunir para fazer esse filme aí o filme do Raul, que eu tenho um super apreço e é um filme que eu tenho um carinho especial. No filme aqui dá para perceber que quem não assistir, assista. Entrevistaram aí pessoas do gabarito de Marcelo Nova, Pedro Bial, Caleba, tem Pena Sexta, Silvio Passos, Nelson Mota, Kika Seixas, os integrantes da banda Raulzito e os Panteras, Caetano Veloso e Paulo Coelho. Muita gente, né? Vocês foram na Suíça. Como é que foi essa história pra gente chegar até Paulo Coelho na Suíça pra gravar com ele? Foi uma viagem pra Suíça pra entrevistar ele lá no apartamento dele. Demorou praticamente 1 ano pra gente convencer ele pra marcar a entrevista. E depois que ele viu um programa do Fantástico com o Silvio, e aí falou do filme, aí, enfim, já tinha feito algumas iniciativas com ele, com o advogado, e mesmo com ele, junto com o Walter. E aí ele ligou falando que queria marcar a entrevista, e 2 meses depois a gente estava fazendo essa viagem. Foi incrível, é um cara extremamente importante. Falar de Raul e não falar de Paulo Coelho. Foi o principal parceiro, não foi? Foi um dos principais parceiros. Você também é um Raul Seixista, não é? Não sou Raul. Não, eu gosto muito de Raul, mas eu não... Raul Seixista tem vários tipos de fã, né? De Raul, né? Raul Seixista, Raul Xiita, né? Enfim, eu gosto de rock, fui criado no rock. Adoro o Raul Seixas, eu que tive a ideia de fazer o filme e tenho ele junto comigo sempre, faz parte de mim esse filme, da minha carreira. Mas isso, são coisas de Raul, né? São coisas de Raul, né? Naquela cena de Paulo Coelho, tem algo que chama atenção ali, que é a mosca. Foi coincidência ali? Como é que foi dele? Conta um pouco sobre aquela cena ali. Foi um dos momentos, né, mais simbólicos de a gente percebeu que ele estava ali com a gente, de alguma maneira, a energia dele, na Suíça, na casa do Paulo Coelho, lugar mais rico do mundo, onde não tem sujeira, onde não tem mosca. Na Suíça. Ele mesmo fala, né, não tem mosca aqui na Suíça. E ali, na hora da entrevista, né, ter a mosca são coisas que, sei lá, só o documentário Acaso, né, trabalhar com acaso, né, não basta só a mosca tá ali, ela tá ali, a gente conseguir filmar ela dentro daquela entrevista, o Paulo se colocar daquela maneira, e é tão louco que até a gente tem umas brincadeiras que a gente diz que a gente levou, né, a mosca, né, na lata, treinou ela aqui antes, soltou lá de tão orgânico que foi, e mágico, né, também, né, tem essa, né, e mostra essa ligação deles, né. Pelo menos pra gente, pelo menos quem acredita nessas coisas, principalmente, né, nessa parceria deles, né, e a mosca tá ali. Foi uma sensação incrível e gol, né? Porra, incrível. E a gente conversando ali em off, ali, você falou que em outros lugares também apareceu a música, né? Sim, no Parque Lage também, enfim, com a Jussala entrando ali na piscina. Enfim, em vários momentos tem algumas simbologias que a gente percebe que tem essa coligação e que ele não foi, né? É óbvio que no filme também, claro que tem um cidadão do Paiaiá, né? Pena Seixas. O grande Pena Seixas, né? E o nome do Paiaiá aparece aí no cinema pela primeira vez na voz de Pena Seixas. Uma curiosidade, 2 na verdade. Como você conheceu Pena Seixas? Como foi o contato? E segundo ali, a reação ali de alguém que ouviu o nome Paiaiá ali, teve alguma curiosidade de saber o que é? Fala um pouco aí, Denis, pra gente. O Pena é um grande amigo, né? Um grande amigo que a gente
Foi por acaso, a gente estava entrevistando alguns covers, que a gente queria fazer alguma coisa de cover no filme, não sabia o que. Tinha algumas coisas, algumas ideias do Walter, e o Pena caiu como uma luva, né? O Pena é um cara incrível, que é o Pena Seixas, né? É um cover que pra mim é o cara mais representativo, assim, como cover do Raul. Tem uma identificação muito grande, né? Baiano, tem essa coisa do Paiaiá, ele sempre fala, em todo lugar que ele fala, né, do Paiaiá, e ele conta altas histórias, e aí a gente convidou ele, e essa ligação com as motos também, com o filme, né, da família dele ser de fazer triciclo, aquele triciclo do filme foi feito para o filme, foi ele que construiu as outras motos, enfim, com o Easy Rider, com um trecho do filme do Easy Rider, então foi as pessoas que estavam nesse filme realmente eram para estar junto com a gente, como o Silvio também, enfim, com a família e os outros entrevistados. São pessoas que, de alguma maneira, a gente achou essa ligação com o filme. E o Pena é um cara super importante, né? E que tenho hoje como amigo. E vem lá da sua cidade, enfim, famosa. Eu digo sempre o seguinte, é o melhor povoado do mundo, viu? Paiaiá, entendeu? Um dia eu vou lá. Opa, vamos lá, gente. Pena fazer uma carreata lá pro Paiaiá. Isso, e a gente vai filmar lá qualquer dia. E alguém ficou curioso para saber, assim, onde era o Paiaiá, o que era aquilo ali, São José do Paiaiá? Sim, claro. Pô, o Pena sempre fala comer o peixinho frito lá, visitar no Rio. Né? São essas histórias aí que a gente sabe que Raul também de alguma maneira fazia também essas brincadeiras, o Pena também faz, e é curioso, né? É isso, de alguma maneira não desapega das origens, né? Que é daí que a gente vê quem são as pessoas e como elas vivem a vida mesmo. Com certeza, traz a raiz consigo, né? Verdade. Um abraço para o meu amigo Pena Seixas, que esteve aqui recentemente aí também, esteve aqui com Pena. A banda Frobênios. O Silvio Passos é um cara importante, né, o Denis, pro material do Raul. Não só o material, né? Ele foi amigo pra do obra, Raul, né? Ele foi amigo, né? De muitas coisas junto com o Raul. O Silvio é um cara bacana. Até hoje aí leva, né, a camisa do Raul, né, adiante, passando por gerações. Enfim, faz um trabalho espontâneo dele mesmo, sem recurso, sem apoio, para difundir a obra do Raul. E até hoje ele tem exposição, tem peça de teatro. Ele é um cara incrível, além de ter muita coisa do Raul. Você é uma enciclopédia, né, do Raul, né, Silvio? Por falar em peças do Raul, você tem uma guitarra do Raul Seixas mesmo. Conta essa história da guitarra aí, Denis, pra gente. Tem a guitarra, é a Gibson, né, do Raul, aquela vermelha famosa do LP, do Guita. Fruto dessas viagens que a gente fez em busca de entrevistados, e a gente encontrou o Jay Wacker lá nos Estados Unidos. E lá ele deu a entender que essa guitarra estava com ele, era uma guitarra que tinha, né, os fãs de Raul sabem que ela tinha dado como perdida essa guitarra. E é isso, apareceu ela. Mais uma prova que o Raul tava ali, e ele falou que tava, a gente parou a entrevista na hora, fez ele buscar a guitarra. E ali foi um processo ali de convencer o cara a levar essa guitarra embora pro Brasil, junto com os materiais de arquivo que ele tinha, para poder telecinar o material, digitalizar os Super 8 que ele tinha, que parte dele tá no filme, para poder fazer o trabalho. E aí essa guitarra consegui convencer ele. Comprei essa guitarra dele com minha grana particular, e até hoje essa guitarra tá comigo. Viajou o mundo comigo, debaixo do braço. A gente foi para Suíça, foi para vários estados da América, eu debaixo com ela. Enfim, qual a importância dela para você hoje? Porra, ela em vários momentos eu me lembro hoje do filme, assim, eu não toco guitarra, né? Enfim, ela é um amuleto, é Excalibur, né? A presença de Raul. Posso dizer que é o mais próximo da matéria que a gente conseguiu chegar no Raul. Foi a gente ter aquela guitarra, entendeu? A gente achar aquela guitarra, a gente conseguir trazer ela pro Brasil. E, reformei ela, na realidade levei para um luthier em Nova York para poder reformar e colocar as peças originais dela, que na época o Jay me deu junto para poder fazer isso. Enfim,
A guitarra é um ícone, é uma Gibson original, acho que só tem 100 delas no mundo, e além disso ela é do Raul, né? E foi um amuleto meu no filme, tá super bem cuidada. Tá aí, às vezes empresto para uns amigos que tem banda, que tem a ver, fazem projetos com o Raul, já fiz exposições com ela, enfim, é um amuleto da sorte lá, que tá comigo em casa, todo mundo sabe disso e... Tá junto em você, em todos os lugares. Um dia, se ela tiver que ir para um outro lugar, para outra pessoa, essa hora vai chegar mas não pretendo vender ela, doar, fazer nada por enquanto. Muito legal. Você falou aí em cerca de 100 entrevistados e teria mais, se fosse até colocar. Qual foi o critério para selecionar? Teve algum critério assim para selecionar aqueles para o filme? Teve o critério, já partiu de quem a gente realmente entrevistou, né? Mas teve um critério sim de montagem, né? Foi um trabalho de 1 ano e meio de montagem, né? Com o Pablo, o montador, junto com o Walter e com o Leonardo Gudel, foram, né, que estavam ali na ilha e passavam horas diárias montando esse filme. Então é um quebra-cabeça, né, das histórias, né, desse enredo, nessa narrativa que o Walter quis contar da maneira como ele quis contar e que teve liberdade suficiente. Então, teve um critério de linguagem, né, de achar o Raul, né, de mostrar o Raul, de desmistificar ele, ao mesmo tempo, né, mitificar, né, enfim, né, fazer uma obra única, um documentário único sobre a vida e a obra dele. É isso que norteou, né, de maneira íntegra e transgressora, com todos esses elementos que tinham por trás dele, desse cara que chama Raul Seixas. Exatamente. Agora são 12 horas 28 minutos aqui em São Paulo. A gente vai fazer aqui uma pequena pausa, né, tomar uma água. Em seguida voltaremos para falar um pouco mais ainda sobre o filme de Raul Seixas. Tem uma história curiosa, e curiosa não, importante eu diria também, que aconteceu no filme, uma cena particularmente até para mim, e fala também de outros filmes do Denis e novos projetos aí que estão por vir aí, né? A gente volta em seguida, vamos só tomar uma água e voltaremos já. Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Voltamos agora, 12 horas 37 minutos aqui em São Paulo. Hoje num bate-papo aqui muito especial com o produtor do filme Raul, o início, o fim e o meio, meu amigo Denis Feijão, um dos grandes produtores de cinema do país aí, né? Por que não? Mande suas mensagens para o WhatsApp 11 94580 2334. Faça aqui como o meu amigo Denilson, né? Que mandou aqui dizendo que também é ator aí, ó. Se precisar de um ator, Denis, que ele tá junto aí. Um abraço, Denilson, aqui de Guarulhos. E também tem outra mensagem chegando e uma pergunta para o Denis, que é do meu colega aqui, Dick Batista. Boa tarde, Silvio, bela entrevista com o Denis, né? Manda um salve aqui pra galera de Guarulhos, grande abraço pra todo mundo aí de Guarulhos, né? Uma pergunta pro Denis: qual a maior característica musical de Raul Seixas? Grande abraço. Valeu, Dick, muito obrigado por sua mensagem. Boa pergunta, né, mas... Ele criou o pai do rock, né? Sim. Essa é a principal característica dele, né? O cara misturou baião com rock, né? Então ele é um cara especial, enfim, fez muita coisa, né? A característica das músicas transgressoras, né? As músicas são transgressoras e atuais, você vê, né? Até hoje move legiões de fãs, né? A música dele é especial, né? E cruza gerações. Então essa característica dele, né, é atemporal. É atemporal, com certeza. Denis, agora sobre o documentário. Tem uma cena que me chamou muito a atenção, que pra mim é uma das cenas marcantes no documentário, que é aquela cena com a Dalva, que foi empregada do Raul Seixas. Sim. Como é que foi o contato com ela? Como é que foi para conseguir gravar aquela cena? Ela nunca tinha dado uma entrevista, né? E era um dos personagens que mais interessavam a gente também por esse fato, né?
E demorou quase um ano também para convencer ela, né? Falando, né, o trabalho sério que a gente estava fazendo. Se ela nunca tinha falado ali, acho que era a grande oportunidade para ela falar o que ela quisesse também. Não teve restrição? De maneira alguma, e não à toa que a gente conseguiu até fazer né, voltar ao prédio que ela trabalhou, onde ela encontrou o Raul, depois de 20 anos, ela voltar. Então foi um momento marcante, assim, especial até pra gente mesmo que estava ali, foi bem intenso e foi incrível, né? Foi incrível. E é uma pessoa que emocionante, que conviveu com ele muito tempo, né? Por um período de ostracismo dele, onde ele estava afastado, com muito problema de saúde. Enfim, foi uma das grandes entrevistadas pro filme. Foi ela que encontrou o Raul, não foi? No apartamento morto? Foi ela. Foi ela que encontrou o Raul morto, foi ela mesmo. Que legal. É uma cena, assim, muito... bacana. Muito importante, assim, pra obra pro filme, essas questões de o acaso, a gente tava com ela numa entrevista, a gente tava fazendo uma entrevista com ela dentro do estúdio, como a gente tá aqui agora, um estúdio de cinema, e aí o Walter, enfim, teve essa ideia, falou, pô, vamos tentar levar ela pra lá e tal, e aí ela topou ir, nisso que ela topou ir, a gente foi essa... Né? Foi aquela essa cena menção no passado, assim, né? Ela entra chorando, emocionada, né, no quarto. Sim, eu acho a cena do Lula, né, o fotógrafo, sim, que ele sobe no elevador sozinho. Enfim, aquilo ali é muito, assim, é muito simbólico pra gente também. Muito legal mesmo, muito legal a cena ali do... O Alexandre Nunes aqui do Simbora tá fazendo aqui uma pergunta ali e ele só tá aplaudindo aqui. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Não se esqueça, quarta-feira, às 9 horas da manhã, o programa Simbora, com meu amigo Alexandre Nunes, presença do Rocker Supla, aqui na rádio. Papito. Conectados, né? Falando dos teus projetos, você fez um documentário sobre sabotagem também, né? O rapper. Como é que foi aí? Fala um pouco desse documentário. É um documentário sobre também um ícone da música, que é o rapper Sabotagem, que foi brutalmente assassinado. Enfim, um cara tão carismático como o Raul, atemporal, que move fãs, legiões de fãs, fala muito, né? Tem uma narrativa... O diálogo dele é fantástico, né? Então foi um cara quando eu tava, se não me engano, tava lançando o filme do Raul, eu conheci a família do Sabotagem, o Anderson. Quem me apresentou foi o Daniel de Oliveira, o ator, que estava querendo fazer um filme. E aí eu descobri que estava sendo feito, eu queria fazer um filme de ficção sobre Sabotagem, e aí descobri que já estava sendo feito um documentário com o Ivan, que é o diretor do filme. E nisso, resolvi me juntar a ele, trazer toda essa bagagem, essa experiência de documentário e realizar, né? Mais um documentário sobre um ícone da música. E Sabotagem é incrível também, eu lancei ele faz mais de um ano e ele continua ativo, como o Raul, a gente sempre passa o filme, exibe o filme nas telas, enfim, foi um trabalho junto com a família, né? Sabotagem, Maestro do Canão, cara incrível. Quem não conhece rap tem que conhecer Sabotagem. O trabalho dele não se resumia simplesmente só ao rap, né? Não, e ele transitou, né? Ele fez filme pra caramba, participou do Invasor, Carandiru, enfim, foi um cara que tava ligado nessa coisa, né, nessa nova, nessa mudança do cinema também, né? O favela no cinema brasileiro, né? Então ele fez música, né? Fez trilha para filme. Então, um cara que estava crescendo. Ele teve uma carreira meteórica de 2 anos, né? Se você for ver, morreu prematuramente. Então, um cara que estava no auge, né? Transitando entre todas as áreas e sendo da periferia e levando a mensagem, né? Um trato com as crianças e com as gerações que estavam vindo atrás dele para sair das drogas, né? E se superar e ir atrás dos seus sonhos, que foi isso que ele sempre quis, mudar a realidade dele, mudar a realidade das pessoas. Então foi outro filme também muito marcante e que eu tenho um carinho especial também. Vou falar em drogas aí, hoje na cidade nós temos um grande problema aí, que é o crack, né? A Cracolândia, né? Verdade. E você está produzindo sobre o Cracolândia.
junto com o Walter Carvalho, que foi que é o diretor do Raul, a gente está batalhando para fazer esse documentário sobre a Cracolândia, né? Que é um lugar, né? Com um problema sério de saúde pública, né? Enfim, tem muita coisa para se falar, como nunca se foi dito ali, né? Um espaço da cidade que está largado, né? Você tem várias iniciativas do governo e do estado, a prefeitura, enfim, várias instituições para transformar aquele lugar e principalmente as pessoas, né? Então é um trabalho de humanização e de saúde e de conquistas dessas pessoas. E o filme é sobre isso, é uma busca, é um documentário. É muito difícil filmar ali? Muito difícil, muito difícil. Já encontrou resistências assim do Sim, pessoal? sempre existe. É até engraçado que a gente teve essa ideia porque a gente exibiu o filme do Sabotage na Cracolândia, ali no Fluxo, né? A gente, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, que na época, na gestão do Suplicy, a gente participou de um festival de direitos humanos e o Suplicy teve a ideia de passar o filme lá na Cracolândia. Então montamos uma tela de cinema no meio da Cracolândia, uma coisa que nunca ninguém fez ali, e passar o filme ser uma ferramenta até de transformação e de conhecimento para a galera ali, de alguma maneira ali, tentar desviar a atenção. E foi ótimo. E dali nasceu essa ideia de fazer o filme da Cracolândia, mas, né, como falei, um filme hoje demora muito, né, para ser feito, então a gente está caminhando ainda, né, tem várias alianças que a gente precisa fazer para construir, levantar dinheiro para fazer também, para ter condições de trabalho. Enfim, um processo natural de qualquer filme, né? Como outros aí que a gente vem tratando. E pessoas ali que nunca, talvez, tenham visto um filme numa tela. Né? Isso com certeza. Teve muita gente ali que nunca tinha visto. A gente tinha era uma tela de 10 metros com 200 cadeiras e as 200 cadeiras estavam cheias e atrás o fluxo, o bicho pegando. Então, né, teve gente que, famílias foram para ali, crianças, enfim, as pessoas que estavam usando saíam de trás e vinham para frente. Foi uma experiência única esse dia lá, foi incrível. E sobre Marighella, você também produziu um documentário sobre Marighella, né? Foi. Entendeu? Carlos Marighella, meu xará, Carlos Marighella, né? Baiano, revolucionário, enfim. É uma outra vertente aí, né? Eu acho que é uma outra vertente, mas foi aquilo que eu falei, esse cinema de documentário eu busco, né, os personagens são muito importantes, né, você fazer coisas que ninguém quer fazer, ou coisas aparentemente impossíveis. Esse documentário do Marighella eu produzi junto com os amigos, né, produtores também, o Pablo, o Magu, da TC Filmes, que lideraram esse projeto, junto com a sobrinha do Marighella, que foi a diretora do filme. E, foi incrível, né? Tentar mostrar um pouco desse cara, né? Que tem uma importância incrível, né? Para os trabalhadores, para a democracia, enfim. E de tua parte, você não teve nenhuma preocupação, por exemplo, com a crítica, né? Com agradar a crítica? Você nunca... Cara, acho que a gente tem que fazer bem feito, né? Acho que as críticas são consequências do resultado do trabalho, né? Tem gente que gosta mais, gosta menos, acho que é isso, a liberdade individual de cada um é fundamental. Isso, e a gente tem que fazer os trabalhos, os filmes pro público, né? A gente fala que depois que a gente lança o filme não é mais nosso, né? É do público, é de quem gosta, né? É para isso que a gente faz, a gente não faz se fosse para agradar todo mundo, não daria, né? Isso é óbvio. O filme Boca do Lixo que você faz também tem uma história importante ali, né? Uma mensagem importante, né, Denis? A Boca do Lixo do Hirohito de Moraes, né? Isso. Foi o primeiro gangster brasileiro mesmo, né? Filme incrível, com o Flávio Frederico, que eu também, né, tenho a minha participação como produtor também. Filme de época, um dos últimos filmes de época que a gente conseguiu fazer aqui em São Paulo. E com o Daniel de Oliveira, que faz um personagem incrível. E a história do Hirohito de Moraes, né? Quem não conhece ali da Boca do Lixo, do começo ali da boemia de São Paulo,
né, das drogas, dessa coisa gangster que começou aqui em São Paulo e que tem tudo a ver com esse cara, chamado Hirohito de Moraes. Que não é japonês. Né? De repente era uma simpatia dos pais com algum nome japonês. Né? Tem essa relação aí. Deve ter essa relação. Denis, se você tivesse que escolher um artista para produzir um outro documentário, um artista que já se foi, qual seria? Cara, difícil, né? Difícil. A gente tem várias ideias, né, de outros documentários, de outros personagens. Mas brasileiro, acho que eu fazer o documentário do Tim Maia, eu acho de extrema importância. Fazer, mesmo já tendo um filme de ficção, nada melhor como um documentário, né, para as pessoas mostrarem, né? Lógico que você tem que, né, tem muito material na internet, esse material que é público, né? Mas tem um vasto material aí escondido dessa época. Jorge Ben também, né? Ainda vivo, né? É muito louco essa relação com os artistas que já se foram. Porque mesmo alguns que estão vivos, mas tem uma história já assim que são, né? Mas sempre é muito difícil, né, comprar direitos autorais no país, né? Então, tratar de direitos, né, para produção de filmes, né, falando de personagens que são já mortos ou mesmo vivos, é sempre uma batalha, né? É isso, eu sempre tô na busca aí. Se alguém quiser mandar uma dica aí do ouvinte, me fala aí que eu tô aceitando sugestões. Eu já vou mandar a minha. Dica aqui pro meu amigo Denis Feijão, fazer um documentário sobre o Paiaiá. Aí, ó. Pronto, e a biblioteca do Paiaiá. Pronto, boa. Por que não, né? Aí tem que filmar essa caravana indo pra lá, documentar aí todo esse... Você sabe que o criador da biblioteca, o Geraldo Prado, que é de lá, ele veio para São Paulo de Pau de Arara. Olha. Aquelas viagens que duravam 12 dias, entendeu? Olha, ó, já dá um documentário. Já tô dando umas dicas assim, né, pros próximos trabalhos aí do Denis. Você falou sobre que não teve nenhuma restrição sobre aí o filme de Raul Seixas aí. Marcelo Nova foi o último parceiro vivo, né, de Raul. E o Marcelo recebeu algumas críticas, né, sobre até mesmo que ele estaria usando a imagem de Raul. Como é que foi conversar com o Marcelo ali? Bom, eu não acredito nisso. Acho que isso aí são as lendas por trás do Raul e as distorções, né? O Raul nessa época estava destruído, né? Estava largado. Né? Lógico, se você pensa um projeto para, né, trazer um cara como o Raul do ostracismo para poder fazer show, né? Naturalmente você tem todo esse trabalho de mídia, enfim, né? Tirar proveito disso. Até o próprio Raul tirou proveito dessa parceria com o Marcelo exatamente para se reerguer. Então eu não vejo isso. Marcelo é um cara super correto e tem uma relação muito boa com ele. Coincidentemente eu estudei com a filha dele no colégio. Com a Penélope? Não, com a mais nova. E aí isso também facilitou. E ele eu entendi, você quer dizer que você não é tão velho assim para ter estudado com a Penélope. Também. E foi incrível. Ele é um cara extremamente bacana e foi muito importante nessa última fase do Raul. Eu vejo ele como um cara extremamente importante. Se não fosse ele, o Raul tinha morrido sem ninguém fazer nada por ele. Então acho que fez parte, senão não tinha, né, Panela de Diabo não estava aí. As últimas imagens dele, os últimos shows todos, os 50 shows que eles programaram fazer, né, que tem inclusive imagens né, que foi a mulher do Marcelo Nova que filmou, a Inês, que tem no filme também apresentações incríveis e fantásticas do Raul, umas melhores, outras não, um reencontro com o Paulo Coelho, enfim, teve coisas muito boas nesse último gás aí do Raul, e o Marcelo Nova é um cara super importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo escritor Darlan Zurk, ele que está na escuta aí, estará lançando aí, participando do lançamento de 2 livros aí no próximo dia 8. Entra lá no site www.darlanzurk.com e tem tudo sobre esses livros dele, sobre os textos dele também e demais projetos dele, entendeu?
Denis, uma música de Raul Seixas. Uma música? Que você... Pô, eu gosto muito do MMDC, aí que você passou agora antes. Inclusive, né, você tinha perguntado, é uma música que eu gosto bastante, enfim. Me lembra a minha infância com meu irmão e é bacana, eu gosto. É difícil escolher uma também, né? As músicas de Raul são atemporais, né? Total. Tem várias, né? Você tem vários hinos, né? Que a gente fala, né? Guita, Música da Sopa, né? Água Viva, Sociedade Alternativa, enfim, você tem uma série de hinos, né? Raul Seixas era uma fábrica de fazer sucesso, né, cara? E, inclusive aquela música Asa Branca, a versão dele cantada em português, cantada em inglês, é uma coisa sensacional. Blue Aquilo Moon, ali. Né? Blue Moon, Elvis, né? Isso aí, né? Raul tinha esse poder aí, né? Muito bom, é muito legal mesmo. Pessoal, nós estamos aqui nos aproximando aqui do final do programa. Denis, então, teus projetos aí, contatos aí, teu trabalho, passa um pouco aí, site, alguma coisa, Denis? Pô, quem que acha... a gente tem uma página do filme, né, ainda no Facebook, que tem mais de, 200 mil seguidores. É uma página que a gente administra lá da produtora e que tem bastante conteúdo do Raul, de coisas que a gente... do nosso baú do filme, que é o Raul Início Fim e Meio, né? www.facebook.com, Raul Início Fim e Meio. Curtam lá é o principal canal aí que está associado a vários outros canais, com o Silvio Passo, enfim, tudo que tem de Raul a gente procura passar lá e lá também tem meus contatos. Obrigado por participar, viu, Denis? Imagina, programa prazer. Muito legal mesmo, viu? Prazer vir aqui, poder falar aí do filme ainda e saber que ele ainda existe, poder dar uma força aqui também e parabenizar pelo programa e deixar um abraço aí para todo mundo lá do Paiaiá, que também agora vai ser mais fã de Raul ainda. Com certeza. A você, ouvinte conectado, que esteve conectado até agora com a gente, muito obrigado aí, um bom final de semana. Não se esqueça, amanhã às 19 horas tem a reprise no www.radioconectados.com.br. A gente vai encerrar com mais uma música de Raul, né? E não se esqueça, bom final de semana. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. A vida vale a pena. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.